Jornalista com 25 anos. Isso. Estamos aqui com ele, Ulisses Campo. Uma salva de palmas pro Ulisses. Aê! Aê! Obrigado, Ulisses. Desculpa, eu estava sendo posto aqui na mesa. Como é que se identifica um psicopata? E eu puxei esse assunto, que eu vi uma entrevista sua, que você falou que a própria Suzanne von Richthofen não foi colocada como psicopata, ela é manipuladora. Ela é manipuladora e narcisista. E a Elise Matsunaga já tem 2 atestados de psicopatia. 2 não, 3. Eita. Que não é bem atestado, mas enfim. Mas você sabe que os especialistas, eles chegam à conclusão que um paciente é psicopata é meramente subjetivo. Não é um exame, sabe, exame certeiro. De sangue que tu vai lá, não tem é ou não osso tem. que tá quebrado ou não tá. Não, tem graus. Ele é meramente subjetivo e, geralmente, no caso dessas personagens aqui, a Suzane e a Elise, como elas são submetidas a esse exame para ver se elas conseguem liberdade, os especialistas fazem o laudo e entregam para a juíza decidir. Só que quando um psicólogo atesta que uma delas é psicopata, os advogados dela recorrem. Então, como é subjetivo, os psicólogos, eles nem assim eles cravam. Eles colocam assim, análogo à psicopatia, compatível, sabe? É tudo assim, no eu acho mesmo. E aí no livro, desculpa, converso, você colocou manipuladora, porque você não pode colocar psicopata, porque quando ela era entrevistada pelos psiquiatras, psicólogos, ela meio que manipulava os caras. Sim. Aí depois, no livro, eu digo que ela não tem atestado de psicopatia nos laudos psicológicos. Mas depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos me procuraram, especializados nesse tipo de trabalho, de fazer trabalho com criminosos. Aí eles me disseram, Ulisses, tem alguns psicopatas que eles são tão manipuladores que eles manipulam até o avaliador. Meu Deus. Que é o caso dela. Aí eu nem me toquei, porque nas primeiras páginas do livro, ela tentando seduzir um psicólogo. Fala que ele é jovem. Que ele é jovem, porque ela estava acostumada a ser avaliada por mulheres assim mais experientes. Aí chegou lá um rapaz mais novo do que ela, inclusive, e ela disse, como você é jovem. E ele encarou isso como uma tentativa de sedução. Tem um outro caso curioso, que da primeira banca de psicólogo que foi avaliar a Suzane dentro da cadeia, que foi o Dr. Alvino de Sá, ele levou, como ele era professor, ele levou assim uma banca bem grande. E ela recebeu todos eles assim como se ela estivesse em casa, dentro da penitenciária. Sente aqui, a casa é sua. A dona. Você quer café ou água? É tipo o Delari, tipo o Delari quando vem visita aqui. Essa educação, tá na cadeia, ela tá ali sendo avaliada para ver se ela sai ou não da cadeia. Então essa forma muito educada, muito gentil de receber já é uma manipulação, uma tentativa, pelo menos, de manipulação. Ulisses, e como é que é feito esse exame? Como é feito esse exame e a partir de qual grau a pessoa fala, não, você tem que fazer esse exame para saber se você é psicopata? Bom, não é bem para saber se é psicopata. Esse se chama exame criminológico, que são vários exames que estão dentro dele, inclusive o teste de Rorschach, que é o principal, né? É assim, quando esses presos cometeram crimes muito violentos contra membros da própria família, aí a justiça fica assim meio receosa de soltar de uma vez, porque tem ali a calculadora prisional. Cumpriu não sei quanto, vai pro semiaberto. Mais um pouco, vai pro aberto, ou seja, cumpre o resto da pena em liberdade. Os presos que cometeram crimes muito violentos contra membros da própria família, serial killer, crimes sexuais, aí a justiça ela fica, vamos aqui chamar esses psicólogos para avaliar. Aí os psicólogos vão lá e avaliam e eles dão para a juíza e a juíza decide. É um mero parecer. Não é, por exemplo, a Elise Matsunaga tem atestado de psicopatia e está no semiaberto. Por exemplo, ela tem saídas esporádicas da cadeia. Ela tá em cana. A Suzane já tá na rua, né? Não. Ainda não? Ambas estão presas. O Lula tá, né? O Lula tá na rua, tá passeando pra caramba. Casou de novo. Uma beleza, tá voando. Né? Lula tá voando. Mas você sabe que o médico, a gente fica brincando no negócio de psicopata adormecido, porque vem um médico, eu fiz um exame de DNA. Cuidado aí, ó. Você
tem que cuspir num vidrinho, potinho. vai lá nos Estados É Unidos. só rico que faz, viu? Isso. Custa $1.000 fazer isso aí. Mas o plano cobre. O meu foi $100. O plano cobre. Aí o que aconteceu? Ele falou, Sami, você tem um gene que é muito presente em psicopatas e pessoas mais frias, que precisam lidar com números e tomar de decisão. Mas, na maioria das pessoas, é adormecido. Ou seja, ela nunca vai se revelar. Mas não mexe comigo. A gente tem mexido muito com ele. Isso que me preocupa. Mas aí, próximo livro mas aí, ele Ulisses. falou, talvez se você tivesse algum caso de ter sido abusado na infância ou uma vida mais difícil, talvez você virasse um psicopata. Você já ouviu falar nessa linha? Dr. Kinak, beijão, Rafael. Cara, você escreve sobre homem também, não? Não, aí eu vou te falar algo que talvez te deixe um pouco aliviado. Ser psicopata não é o fim do mundo. É porque a psicopatia, as pessoas começaram a valorizar muito, a temer muito o termo, muito em função da literatura e principalmente do cinema. Que mata muita gente. Eles associaram ao serial killer a psicopatia. O Hitchcock, ele popularizou muito associando a assassinos frios e tal. Segundo os especialistas que eu entrevistei, é bom deixar claro que eu sou jornalista, né? Eu não sou... Lógico. Mas você escreve muito bem. Sim. Pode ler, leitura fácil. Sensacional. Gostosa. Muito obrigado. O que eles me falam é o seguinte: psicopata tem no metrô, tem no mercado, quem sabe tem na sua família, tem lá na tua turma da escola. Só que não quer dizer que eles vão sair matando por aí. O que eles dizem que é um pouquinho perigoso é quando associa a psicopatia ao narcisismo, a outros traços da personalidade que quando combinados faz com que a pessoa seja capaz de cometer um crime. Ser psicopata não quer dizer que a pessoa vai matar, que ela vai assassinar, que ela vai... Ulisses, agora no caso da Flor de Lis, você acha que segue essa mesma linha assim? Porque ela tem toda uma história, né, por trás. Tipo, tenho os filhos adotados, sou evangélica. O que te chamou a atenção no caso da Flor de Lis, assim? Olha, em relação ao perfil psicológico da Flor de Lis, eu não consigo falar nada. Porque como ela ainda não tem uma sentença, ela ainda não tem um processo de execução penal, ainda não tem os laudos. Agora, a advogada dela, a Janira Rocha, ela colocou no processo uns laudos psicológicos que eu ainda não tive acesso, porque o processo está lá no Rio. Enfim, eu estou indo para lá na semana que vem. Mas, na semana que vem não, quarta-feira agora. Então, assim, eu não fico muito à vontade em falar. Eu te digo o que eu posso te dizer dela é que ela enganou. Ela tem traços de manipulação, apesar de eu não ter visto o laudo, que sugerem manipulação, porque assim, ela enganou o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Ela começou com essa coisa de adotar, de virar mãe de 50, ela nunca foi mãe de 50. Eu até mandei uma foto, não sei se eles... Colocaram agora. Colocaram? Que eu conferi, é uma foto que tem... Ó aí, ó. Olha lá. Aí a foto oficial da família dela, eu conferi aí, não tem 40. Mas tem os que já foram. Mas mesmo assim, para essa foto, ela reuniu gente que não é filho dela. Era um marketing dela. Olha, eu sou mãe de 50. É uma frente ampla. Sim, que aí quando eu for mãe de 50, eu vou comover o Rio de Janeiro inteiro, os empresários ajudam. É um bom número. Foi lá na Ana Maria Braga, foi lá na Xuxa, a Xuxa abraçou. Ou seja, aí começou a ter um monte de ajuda financeira para ela. Mas aí, por exemplo, quando ela foi na Ana Maria Braga, em 2013, se eu não me engano, a produção da Ana Maria Braga disse: olha, traz todos os teus 50 filhos que eu vou conferir aqui. Ela não conseguiu, ela saiu pedindo o sobrinho, o filho do vizinho. Bora aqui que eu preciso juntar 50. Ainda assim, a Ana Maria Braga conta e dá 42. Mas então o pessoal que fez filme dela e tal é meio trouxa. Não, sim, completamente. Não só, mas o mundo precisa ter o trouxa também. Senão não dá equilíbrio. O mundo precisa ser equilibrado. Como ela foi a deputada mulher mais eleita com o maior número de votos em 2018, eu te diria que ela enganou uma nação, um estado inteiro. Nossa Senhora. E Ulisses, a Flor de Lis, então, assim, comparado com as outras duas, é muito mais midiática. Político engana bem, né? Claro. Não é só ela, não. Mas não... Olha,
Assim, eu não gosto muito de ficar comparando esses criminosos, porque parece assim que tu tem uma régua para medir o crime que eles cometem, né? Mas, enfim. Mas eu te diria, a Suzane é uma coisa assim meio... Se a pessoa não passar um filtro no que eu vou dizer, ela vai ficar meio chocada. Mas a Elise, ela matou o marido dela. A Suzane, ela matou os pais dela. A Suzane não matou os teus pais, não matou os pais do Surito, não matou os pais do Daniel, nem os meus, matou os dela. Então isso faz com que ela fique numa categoria que ofereça menos perigo para a sociedade. Por quê? Porque para essas pessoas cometerem um crime, elas precisam ter uma relação com os familiares. A Flor de Lis, ela teve assim uns tentáculos que ela vestiu uma capa assim de criminosa. Começou a dizer que ela tem uma procuração de Deus para montar um ministério, falar em nome de Deus, adotar crianças em nome de Deus. E com essa capa, ela saiu cometendo uma série de crimes, inclusive crimes sexuais. E o marido dela também. O marido dela... Então, mas normalmente esses caras de seita, né, que se sentem muito poderosos, eles perdem esse freio moral, porque eles acham que pode tudo. Aí o cara vai e é complicado esse negócio. Os gurus têm muita exploração sexual nesse caso, né? Os caras você sabe onde eles perdem essa moral? Esse parâmetro, pelo menos, é porque quando eles começam a exercer o poder. Porque é um poder muito grande que você tem. E é um poder... além de ser um poder muito grande, tanto que ela foi capaz de se eleger graças a essa capa, sabe? De subir em púlpito, de orar, de fazer falsas curas. E eu acho, assim, pedindo essa licença para quem me critica, porque eu fico comparando o crime. Quem que te critica? Quem os especialistas, os psicólogos. Eu quero até a advogada da Flor de Lis, a Janira Rocha, que é uma ótima advogada, que me ajuda pra caramba. Ela tem demonstrado que ela tá muito chateada pelo fato da Flor de Lis ainda não ter sido julgada, de ainda não ter o livro, que realmente não se pode lançar o livro antes dela ter uma sentença. Ela quer usar o livro como defesa, é isso? Não, pelo contrário. A acusação tá usando o livro como instrumento para ajudar a condenar ela, né? Porque o título é muito forte, né? Mas como esses criminosos que usam a religião para cometer, assim, essas barbaridades, eu acho assim, eles se aproveitam de pessoas que estão vulneráveis. É o caso do João de Deus, né? O João de Deus, os padres que são pedófilos. Porque a pessoa que procura uma igreja... porque esses caras também são muito protegidos, né? Você vê, o João de Deus era um cara que, porra... Sim, porra. Artista, a Xuxa, o mundo inteiro. João de Deus é impressionante a história do João de Deus, né? Também... Sim. Ó, pra você ver, tem uma mulher que me procurou que disse que a Flor de Lis teria roubado um filho dela. Eu vi na foto meu filho que sumiu, tava lá. E eu falei, a senhora foi lá buscar o filho dela? Ela disse, olha, eu fui, porque... meu filho estava desaparecido, mas aí ela era uma moradora de rua. Só que quando eu cheguei lá, ele estava com uma cama, ele tinha comida todo dia e na rua não tinha como dar isso. Então eu fiz da casa da Flor de Lis uma espécie de creche, que eu deixo meu filho lá e vou para a sinaleira limpar para-brisa de carro, pegar um trocado, que com o filho eu não posso fazer isso. Por que essa mulher deixa o filho lá para a Flor de Lis computar como um filho? Porque ela não tem condição de criar. Então ela se aproveita dessa vulnerabilidade, deixando claro que a defesa dela nega isso tudo, né? Ela nega que ela roubava filho, nega que matou o marido, nega que mandou matar. Ela loucura, negou tudo. Eu tenho que fazer um break para a rede? Para a rede Jovem Pan de Rádio. Então é o seguinte, a gente está na Panflix agora. Estamos aqui na Pan News, na Panflix, na Rede de Rádio. A gente vai fazer um break rapidinho para a Rede de Rádio e volta já já. E a gente continua falando com você aqui na TV. Vamos lá, Reginaldo. Show. Muito bem. O Conrado daqui a pouquinho entra, já tá aí. Aí eu tenho coisa para falar, que ela virou uma líder na cadeia. E a foto da capa que todo... Sim. E a foto da capa que todo mundo diz que é uma manipulação e não é. Essa foto é real mesmo. É porque tá feia demais, né? Nossa, tá feia, meio demoníaca mesmo. Tá um negócio horroroso. Vou mostrar aqui a foto. Pode perguntar se foi alterado e aproveito e respondo. Eu acho que é legal falar da Flor de Lis, só dar uma explicada assim. Quando vai sair o livro? Precisa ter primeiro julgamento? Agosto.
E tem uma pergunta que eu sempre faço. Tá muito feia, vai assustar as crianças. As criancinhas se assustam com essa foto. Isso é foto mesmo? É foto, é um mugshot. Segue o mesmo padrão. Sim. É o mesmo padrão. Esses livros aqui, ó. Esse livro aqui, ó. É uma trilogia. É uma trilogia. É a Suzane, né? A Suzane foi o primeiro. Aí tem a Matsunaga. É muito bom. Eu li os dois. Qual que você gostou mais? Matsunaga, né? Matsunaga é... Melhor que o mais picado. Tem uma coisa também que eu queria falar que a gente entende quem mata o marido, o cara que mata a mulher. A gente não faz. Tem uma coisa muito legal que muitas mulheres que querem matar o marido ou tentaram matar o marido, elas entram em contato comigo. É mesmo? Você tá brincando? Muitas. Eu já cataloguei mais de 30. Eu acho que os casais todos os dias têm esse pensamento. Inclusive, meu próximo projeto se chama Quase Assassinos, que são pessoas que chegaram perto de matar e... Legal. Aqui na mesa tem uns 3. Não, eu tenho sempre uma dúvida. Esse livro, a leitura é fácil, gostou. Ele escreve muito bem. É o meio estilo do Gay Talese, que é meio... É meio uma história que ele vai... É muito bacana. Eu sempre que vejo isso, eu fico numa situação em dúvida. E eu já te falei isso. Porque quando a gente vê atos assassinos, atos de terrorismo, existe um padrão hoje da mídia de não reverberar o nome, para não romantizar o bandido, porque senão pode eventualmente estimular pessoas que falam: olha, que legal, fizeram um filme sobre mim, um livro sobre mim. Você chega a ter esse dilema? Sim, porque eu vejo isso com uma certa recorrência, assim, e realmente... Eu já vi parte do seu livro, é legal, conheço seu trabalho, legal, mas eu fico com essa dúvida. Até que ponto a gente não pode estar estimulando pessoas com uma glamorização? Olha, essa pessoa ficou famosa... Mas não é glamorização. A pessoa fica famosa... famosa, sim, ela se torna conhecida por conta do crime que ela cometeu. A Suzane, quando ela matou o pai e a mãe, ela deixou uma nação inteira abalada. Sim, mas a Elise Matsunaga, ela matou e esquartejou um dos maiores empresários que tinha aqui no país. Sim. O que acontece? Eu acho que o brasileiro, ele tem um complexo de vira-lata nessa seara, porque aí ele consome os bandidos, os mas eu não tô falando que o que faz fora é o certo. Mas falando da adoração, do consumo desses personagens. Quando lança crimes norte-americanos ou filmes baseados em fatos reais, o negócio bomba. O Ted Bundy é uma personalidade mundial. Mas aí, quando você vem pro seu quintal, não, aqui não. Sabe quando o teu filho tira nota baixa, tu esculhamba com ele dentro de casa, mas se vier alguém dizer de fora, olha, teu filho não tem inteligência para passar e tu te ofende, é mais ou menos isso que acontece. Nos Estados Unidos, criminosos como a Flor de Lis, a Suzane e a Elise Matsunaga, quando estão presos, tem um departamento no FBI só para estudar a mente desses criminosos. Eles ficam dando entrevistas todos os dias para eles estudarem o perfil dessas pessoas para tentar capturar criminosos que estão... Para novos casos, né? Exatamente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se deixar, eles fazem da cadeia um depósito, se tiver um plebiscito da cadeira elétrica para todo mundo e como se não fossem surgir novos criminosos. As pessoas têm que consumir esses livros... tentando entender o seguinte, que essas pessoas, elas vivem na mesma sociedade. Pode estar no supermercado, exatamente. Na tua vida. Pode estar na tua família. Isso. Exatamente. Ulisses, eu queria aproveitar e perguntar, os casos paralelos, eles são verídicos também? Sim, são. Todos. De todos. Essa pergunta é boa. Eu fiz o livro da Suzane von Richthofen, o primeiro, e eu conversando com as colegas de cela da Suzane, eu vi histórias muito legais que eu não queria desperdiçar. Eu entrava em contato com elas para falar da Suzane ou com os homens para falar dos irmãos Cravinhos. Quando elas me contavam por que elas estavam na cadeia, que eram crimes assim tão bárbaros quanto da Suzane ou até piores, eu falei, não, eu vou colocar isso no livro porque mostra ali em que universo a Suzane está inserida. É bom a gente ter uma noção disso também. Só que isso fez muito sucesso, eu fui muito elogiado, aí eu fui pro livro da Elise Matsunaga e coloquei como histórias paralelas histórias de garotas de programa.
umas criminosas, outras não. No livro da Flor de Lis, as histórias paralelas vão ser justamente esses líderes religiosos que se aproveitam do púlpito, da igreja, do templo para cometer crimes. Ulisses, e dentro esses aí tem um monte. Sim, de todas as religiões, é bom deixar bem claro. Claro. Um líder, né? Um poderoso, um ditador, sim. Né? Sim. É onde muito tem psicopata, sabia? Muitos líderes, muitos políticos, muitos CEO de empresa. Então, eles falam que o bom CEO tem que ser meio psicopata. Meio doideira. Tem o gene. Tem que ter o gene. Muita gente fala, se a Suzane von Richthofen, com todas as características que ela tem, com QI acima da média, com todo esse poder de manipulação, de sedução, se ela não tivesse cometido crime, ela estaria numa boa colocação no mercado. Ou político. Porque as pessoas, elas vão galgando na carreira, elas precisam desses elementos. Ela precisa... Porque a gente fala manipulação, parece que tu leva pro lado pejorativo, mas o vendedor manipula. Claro. Lógico, tem a manipulação. A gente faz isso, né? Seduz, manipula. Sim. A gente faz isso. Professor. Sabe aquele cara que tá ali na banca? Sim. Claro que é. Precisa. É que a nossa consciência ela é muito flexível. Sim. Então, quando a gente tá manipulando, a gente acha que tá manipulando pro bem. Isso. Porque você fala, não, eu sou bonzinho. Você justifica. Sim, Você já viram essas aulas essas aulas naquele discursinho grande que ele fica lá, prestação. Sim, exatamente. Ele desenvolve esses mecanismos de manipulação, principalmente de sedução. Não nesse sentido pejorativo, né? Tem gente que manipula pro mal, mas tem gente que manipula pro bem. Sami se manipula. Muito bem. Você tinha pergunta, Albeta? Só de noite. Conrado daqui a pouquinho. Como é que é? É que o Conrado tá com na Grécia. O Conrado que ele tem que entrar. Oi, Conradinho. Bonito. Tá lá Você tá onde? Tá em Mykonos? Não, eu tô em Atenas, aqui atrás, vocês podem ver de mim, está a Acrópole, né? Está o Parthenon, agora na cidade de Atenas, na capital da Grécia. Senhores, mas antes de mais nada, bom dia a todos. E eu tava vendo o professor falando, o escritor falando, o autor falando, e me lembrei de duas situações. A primeira delas, enquanto a psicopatia, né, é o ser humano que tem dentro dele, no seu cérebro, só trabalha numa relação de custo-benefício. E aí a gente consegue ver que, de fato, dentro de CEOs de empresa ou de políticos, para crescer na carreira, ele tem que ter essa disposição dentro dele de fazer essas escolhas difíceis, de fazer essas escolhas de sofia e tomar muitas vezes decisões que a gente não está acostumado. Então, a pergunta que eu faria aqui pro Ulisses é saber exatamente se ele já pensou alguma vez escrever sobre alguma personalidade política. Se tem algum político que ele tivesse que analisar para fazer a sua trajetória, qual ele escolheria? Puta situação também. Um político? Tem vários, hein? Eu acho que Dion não faria, mas eu faria um compêndio. É um compêndio. Os mais perversos da história do Brasil. Começaria pelo Bolsonaro. Olha só, porque tá quente, né? Tá quentinho. Tá quentinho. Você sabe que eu tava pensando no negócio, cara? É muito curioso a política, né? Porque a política, quando você vota em alguém, você deposita confiança numa pessoa que vai melhorar a sua vida. Né? Você acha que essa pessoa vai melhorar a sua vida. Aqui no Brasil, você vota e aquele cara parece que ganhou um prêmio, porque ele melhora a vida dele e a gente continua na merda. Boa. Você já percebeu isso ou não? Todos os políticos. Todos os políticos. A gente vota pro cara resolver o negócio dele. Todos os políticos que a gente votou estão bem. Então, a gente continua. Mesmo perdendo, eles o cara estão tá bem. melhor. Eles estão bem. Então, aqui é um negócio que muda. E você sabe onde isso... Curioso. Sabe onde isso é gritante? É no vereador. Porque o vereador, a rigor, ele é um político ali do bairro. Né? Eles têm aí no bairro. E o eleitor do vereador, ele alcança o político pegando um ônibus. Porque a Câmara de Vereadores fica dentro da cidadezinha dele lá. O deputado federal já é mais distante, né? Porque você vota tipo aqui, vai até lá em Brasília, o senador então nem se fala, que ele nem recebe. Porque o vereador e o deputado federal, eles ainda têm ali um dia em que eles recebem os eleitores. Os senadores não têm. Mas ainda assim, tipo, é tudo... Você concorda, Conrado? Começar então um compêndio com o Jair Messias. Tá certo, pô.
Olha o Messias. Tiraram até o som. Tá sem áudio, Conradão. Tá sem áudio. Eu que cansei. Pra gente analisar também do ponto de vista do próprio estudo, né, das ações humanas. Max Weber, que era um grande sociólogo alemão, ele estudava exatamente as ações humanas. Uma delas são em relação a valores, a outra delas são em relação a fins, e aí tem muito a ver com a psicopatia, né? Mas o mais importante é que tinha um tipo de ação humana que era ação carismática, que é exatamente essa, que tu não sabe por quê, mas tu gosta da pessoa, né? Tu não sabe por quê, mas essas pessoas têm dentro de si esse poder sobre os outros. O próprio Napoleão é o maior nome que a gente tem. Imagina, cara, Napoleão, com 27 anos, tinha conquistado a Europa toda já. Então, dentro desse aspecto, eu acho que é interessante a gente ver, e eu concordo com o autor também, quando ele diz que o vereador é exatamente essa pessoa que pode ter esse tipo de contato direto com as pessoas, mas também tem uma coisa, se o político for muito bonzinho, ele nunca passa do cargo de vereador, porque para crescer dentro da carreira, ele tem que começar a fazer pão-chavo. O Sartre dizia, né, que para fazer políticas, tu tem que enfiar as mãos até os cotovelos na M e no sangue, naquele livro dele lá, Le Main Sable, né? As mãos sujas, que tem um som de a mensagem. Então, nesse aspecto aí, eu concordo com o autor. Por isso também... E se o cara não for meio psicopata, o cara não sobe na carreira. Então, mas eu acho que não é nem psicopata aí, porque é o seguinte, a gente aprende sempre a ser bonzinho. Sim. Agora existe o negócio de ter empatia. Isso, então, o cara te ensina a ser perdedor. Para você ser um cara legal, você tem que ser bonzinho com todo mundo, você não pode brigar com ninguém, se você vai atrás... Você não chega a um cargo de chefia... Você não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que aprender sempre. A gente não aprende que a vida é difícil, a vida é dura, a vida é complicada, injusta, que a vida é injusta, é dura, é difícil. Não, você tem que ser empático. Você tem que dar um abraço. Thiago Abravanel. Superman tem a pergunta aqui, ó. E tem outra coisa que o único cara que deu a volta no Napoleão Bonaparte foi Dom João. Dom João. Verdade. Dom João enganou. A cidade do Porto. Dom João enganou Napoleão Bonaparte. Tá, vai pergunta pro Brasil, né? E aqui não tem nenhum valor. Não valorizamos o nosso Dom João. Valorizo muito. Pergunta do Superman de Tilambuco. Mas eu queria, na linha dessa questão que o Emílio colocou categoricamente, a gente vê os psicopatas ou até mesmo os sociopatas muito bem-sucedidos, Conrado. Sim. Alguns estão na Grécia aí. Não, tô brincando. E o que eu ia querer entender é o seguinte: você não acha que a criação das pessoas está tendendo muito para uma espécie de ultravitimismo, hipersensibilidade para a juventude? A gente não está vendo isso nas escolas? Porque senão o pessoal vai achar que a gente está ou com o super mimimi de um lado ou psicopata do outro. Mas na verdade não é isso, né? A gente está falando de elementos de um desprendimento dessa emoção que o pessoal carrega tanto no ensino básico hoje. É que assim, as pessoas normalmente que são criadas nas próprias casas pelos seus próprios pais, porque o que é a criação, meus amigos, de uma criança, né? É quando esse pai faz os primeiros julgamentos para essa criança, para ensinar a ela o próprio autorretrato do que ela é, né? Para ela se entender enquanto ser humano. Então, determinados pais tratam as crianças fazendo com que elas entendam suas próprias emoções. Quando a criança cai, por exemplo, ele diz: meu filho, isso deve ter doído, o que tu acha? Tu vai ensinando a criança a pensar por si mesmo. Já tem outros pais que dizem que não, que vão inflando o filho, dizendo que ele é o filho mais inteligente do mundo, quando ele não é, quando ele ganhou uma medalha e ele não foi o melhor. E essa pessoa, quando chega no mundo real, ela chega hipersensível, porque o mundo real é uma porrada atrás da outra. Nesse aspecto, a própria filosofia como um todo, no início da filosofia, por exemplo, a Grécia, que é o grande berço da filosofia clássica, a gente tinha lá o Platão e o Aristóteles, tá? O Platão tinha esse mundo completamente idealizado, o mundo que deveria ser mais justo, mais correto, com melhor educação. O Aristóteles falava a mesma coisa, sempre pensando como é que o mundo poderia ser melhor. E aí surge uma terceira corrente, uma terceira escola filosófica, que é o próprio estoicismo. E o estoicismo trabalha exatamente com essa visão que o Emílio estava falando. Olha só, vamos enxergar o mundo de maneira real.
Vamos enxergar o mundo na sua própria dificuldade. Vamos sair desse mundo abstrato e vamos enxergar a dureza da própria vida. E foi fazendo isso que eles conseguiram ensinar as pessoas o quê? Olha só, as coisas que acontecem ao teu redor, todas essas dificuldades, elas só vão ter um peso na tua vida dependendo do modo como tu entende essas dificuldades. Vocês percebem? Então, o que a gente tem que tentar compreender cada vez mais é o ser humano conseguir ter esse autoconhecimento, né, acerca de si mesmo para conseguir se desenvolver. Mas agora, como é que tu consegue ter autoconhecimento a partir da coragem? Agindo, encostando no mundo, testando, que daí tu vai saber teu tamanho. Nesse mundo cada vez mais individualista, quando a gente não se relaciona com as pessoas, a gente não sabe o nosso tamanho. Eu só vou saber se eu sou mais gordo ou mais magro se eu me comparar com alguém. Se eu sou mais alto ou mais baixo, se eu me comparar com alguém. Se eu tiver um ponto de referência. E nesse aspecto, numa civilização cada vez mais individualista, nós estamos perdendo a capacidade de saber quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente não consegue tomar decisões corretas. O nosso senso de justiça fica muito prejudicado. E tendo o senso de justiça prejudicado, nós nunca vamos chegar no nível de sabedoria. Porque a sabedoria é exatamente aprender a tomar as melhores decisões. Ter sempre um histórico das tomadas de decisões mais corretas. Então, acho que nesse aspecto, essa hipersensibilidade das pessoas, que ninguém mais pode dizer que está errado, ninguém mais pode puxar a tua orelha, ninguém mais pode apontar teus erros, qualquer coisa, qualquer tipo de conversa, como o próprio Ulisses estava fazendo aí, quando ele foi dar a opinião dele, ele já fez um habeas corpus preventivo, né? Eu sei que tem gente que me julga, mas eu vou falar que matar o próprio pai é menos perigoso para a sociedade do que uma pessoa que pode matar qualquer outra pessoa. Ele falou uma coisa óbvia, só que ele já tem que chegar se defendendo, senão o mundo não aceita direito. Então a gente está vivendo certamente no mundo de tempos hipersensíveis, e essa hipersensibilidade vai criar pessoas cada vez mais fracas, e dentro das pessoas cada vez mais fracas do que a gente tem, nós vamos ter um crescimento cada vez maior. Não é à toa que a gente está tendo aí tempos cada vez mais duros, com cada vez mais brigas, com cada vez mais disputas desnecessárias e sofrimentos desnecessários, né? Esse é o grande ponto. A termos pontos de... Mas por que... Eu tinha feito uma pergunta dessa aí... quando o Cortella esteve aqui, por que Cortella? Na verdade, eu tinha perguntado sobre isso. Grande amigo. Por que os pais estão fazendo isso com os filhos? Porque eles tiveram uma criação meio dura e não quer que os filhos passem por isso vai lá e dá medalha para todo mundo, mesmo que ele não seja o melhor no jogo ou quer que seja. Por que os pais estão criando essa geração da galera bem fraquinha aí? Agora vai falar mal dos pais, só porque você não é pai. Pra você falar de pai... Deixa isso. Você nem amamenta. Mas os psicólogos... Deixa o filósofo responder. O Samidana mima o filho dele, bicho. 12 iPads. Já manda nele, já. Falam que passa por uma negligência dos pais em algum momento da vida. Negligência hoje em dia? Sim, então. Porque assim, a Suzane... Olha lá. A Suzane, ela matou os pais quando ela tinha 19 anos. Sim. Quando ela tinha 18, agora deu um branco. 18 e 19. Tinha acabado de entrar 19 anos. Direito, 19 anos. Mas assim, ela se mostrou fria e cruel. Mas como ela foi como criança? Como os pais trataram ela? Essa violência, ela não nasce do dia para a noite. Inclusive, ela é estudada, ela é genética, ela vem do meio ambiente. Eu conversei com um psicólogo especializado em perversidade infantil, em que ele falou que, um exemplo, o pai recebe queixa da escola que o filho bateu no coleguinha. A primeira coisa que o pai chega é o que ele fez pro meu filho ter batido nele. Em vez dele pensar, não vai na raiz. Por que meu filho está se tornando violento? Ou é porque ele vê cenas de violência dentro de casa. Por exemplo, não é nem uma previsão, uma profecia de que uma criança vai se tornar um adulto violento, é se ela crescer num ambiente em que ela vê o pai batendo na mãe. Quando for um adulto, ele normatiza isso de uma forma assim tão natural que ele vai replicar na namorada. Porque isso aí também é geracional. Sim. É geracional esse negócio. Por exemplo, teve lá eu tava vendo, acho que era um documentário. Era numa prisão dos Estados Unidos. Aí, eram muitos negros ali. E eles apanhavam da mãe da mesma maneira que elas apanhavam das avós, do mesmo jeito que os feitores batiam quando era escravo.
Então o jeito de bater foi replicando até chegar no cara. Você vê que louco que é isso? O ser humano é um bicho completamente xarope. Né? Você tem essa consciência, né? E tem pai que diz, não traz desaforo pra casa não, resolve lá. Resolve na escola. Aí quando esse pai, que o filho já tá lá com 23 aprontando na boate, sai armado, dando tiro na boate, matando a namorada porque deu toco nele, aí o pai vai dizer, nossa, nunca apresentou esse comportamento. Ele sempre foi tão legal. Exatamente. Olha o que o Conrado quer falar, Conrado. O que você tá... Conrado, responde minha pergunta. Vai lá, Conradinho. Eu vou responder o Morgado, só fazer uma crítica aí. Cara, as crianças têm que ser criadas assim, ó. Se alguém bater em ti, tem que bater mais no outro. É assim que a gente tem que criar a criança. Enfrentando os problemas. O problema da gente não enfrentar esses problemas é que eles vão reclamar para os pais vão protegendo as crianças, porque olha só, a infância é feita para isso, é para tu te ralar, é para tu apoiar os coleguinhas, tu aprender a fugir, tu ter mais empatia, tu ter jogo de cintura para evitar as brigas. Esse é o choque da vida. Vocês querem proteger, fica essas crianças depois revoltadas que o mundo não deu certo, começam a se matar, começam a matar os pais, começam a querer consertar o mundo através da violência nesse próprio narcisismo exacerbado. Esse é o pior problema. E aí, Morgado, vem exatamente o que a gente está vendo acontecer aqui, tá? Qual é o problema do mundo? É hiperromantização. Trazer as crianças como se fossem bebezinhos, anjinhos do céu. Tem sociedades que criam crianças como pequenos adultos. Aqui a gente tem essa coisa de ficar trazendo como uma eterna criancinha. Por exemplo, na Grécia, o próprio Aristóteles dizia, me dê uma criança até os 7 anos e te devolverei um homem. Está escrito lá no livro A Política dele. É uma outra realidade, uma realidade completamente diferente daquele tempo. Mas tu criar a criança desde o berço, enfrentando essas vicissitudes, enfrentando pequenos probleminhas, óbvio, estimulando, querendo que ele tenha amor próprio, que ele se entenda, é óbvio que isso é perfeito. Mas deixar ele passar esses perrengues é necessário. Cara, olha só, esse é o conceito que eu chamo de fodelança controlada. Os pais têm que controlar o quanto os filhos estão se ralando na vida. Mas essas brigas de colégio, essas coisas, são coisas normais da existência humana. É normal. Os problemas das pessoas que eles querem o mundo que seja um eterno cruzeiro pelo Caribe. Um mundo que ninguém brigue no colégio. Eu acho que nem 8 nem 80, Ô, Conradão, o Ulisses aqui não concorda com você. Eu acho que nem 8 nem 80. Você falou pra descer o cacete quando o filho... Porque é uma pergunta importante. Você tem um filho, ele tomou porrada no colégio. Na tua concepção, é pra ele devolver a porrada. O Ulisses não concorda. Eu falo, é assim que você cria. É que você tá criando, você tá estimulando uma criança a ser violenta. Não é assim que resolve. Ele tem que aprender que quando ele for adulto, que ele bater em alguém, ele tem leis pra quando ele for adulto, aí que tá. Então, mas ele não vai enfrentar a vida. Eu não tô falando pra bater, pra ser violento. Pode falar perdão. Eu acho que é muito difícil. Isso aí é uma discussão também interminável. Minha mãe sempre falou, bateu, levou. Se alguém te bater, você vai pra cima. Você vai fazer o quê? Você vai chorar e sair correndo? Não, qualquer um dessa mesa eu aposto que quando passou por isso no colégio, bateu de volta. Lógico, bateu, levou. Deu um passo adiante na vida. Quem não bateu, ficou pra trás. Exato. Não aprendeu a realidade. Sofre mais. E não por isso sou violento hoje. Muito pelo contrário. Quem não bateu, eu acho que assim, nem 8 nem 80, né? Sei lá, nem 8 nem 80. Tu não vai estimular o teu filho a ser violento. Até porque ele já tem estímulos naturais da vida, né? Eu falei com reagir, eu não falei espontaneamente ser violento com os outros. Eu fiquei em dúvida se eu entendi o que você falou, na verdade. É aquela velha história que a mãe falava, bateu, levou. Muito bem, eu preciso fazer um break agora. Muito bem, nós estávamos discutindo aqui, estava um papo muito bom. O Conrado, muito bacana. Nosso querido Conrado filósofo, está lá em Atenas. Ele que tem o seu... Você está fazendo o seu curso. Esse cara vive a vida, viu? Curso pelo mundo aqui. Ele vive a vida. Agora ele bolou isso. O curso dele é muito bom, muito caprichado. Ele já teve em Nova York, teve na Dinamarca, teve no Egito, teve lá no Oriente Médio. E agora ele está na Grécia, o berço da filosofia, da civilização. Está em Atenas agora. Evidentemente, depois ele vai para Mykonos. Isso, dá uma uns rapazes maravilhosos. Lá ele vai suecos fantásticos. Scorpion. Você vai no Scorpion. Vai lá no Scorpion. Você vai no Scorpion, lá tem uns dinamarqueses. Um sunset maravilhoso pra você tomar uma champa. Então é o seguinte, a gente estava discutindo a respeito das crianças, dos filhos, da educação. Eu posso garantir para vocês o seguinte, a maior aventura que um ser humano
possa ter na vida é criar um filho. É mesmo. É a maior aventura, porque você não tem ideia Não tem uma do fórmula. que vai ser. do que aquele ser vai ser. Aquele serzinho. Você não tem ele ideia. vai se É transformar. uma montanha russa. Porque eu acho também que você não controla muito isso. Você tem um controle até um determinado tempo. Depois falsa impressão de controle. Então eu acho é muito complicado isso aí. Você cada geração. E sem falar que cada pai cria do jeito que acha melhor. Isso, em regra, todo e tem pai a questão acha que fez o cultural melhor também. possível. Tem a geração. O pai que foi educado apanhando vai educar batendo porque naturaliza. Ou não. Não necessariamente. Mas nada justifica, porque eu quero escrever o livro, né, da Richthofen, então você está falando de criação. Não foi culpa do pai. Não foi culpa do pai, não foi, obviamente. Não foi culpa do pai, mas claro, né? Pelo amor de Deus. Mas tem muitos elementos familiares ali que fez com que ela se tornasse fria. Não, sem dúvida. Ela não, tanto ela quanto o irmão não recebiam afetos dos pais. Tipo, a Suzane, inclusive, quando uma amiga... Tem uma passagem no livro que é muito emocionante, que quando a Suzane faz 15 anos, a melhor amiga dela dá um abraço bem apertado nela e ela se sente incomodada com o abraço. E ela fala assim, eu queria falar com você e tal, leva um negócio bem a sério. O que foi? Olha, eu queria que você nunca mais me abraçasse. Eita. Caraca. Aí a amiga achava que tinha algum contexto sexual ali naquele abraço, que foi aqueles abraços de adolescente. Era de afeto. Era de afeto. Aí ela disse, mas o que houve? Aí ela conta pra essa amiga, olha, meus pais nunca me abraçaram. Em casa a gente não se abraça. E eu não sei como me comportar quando alguém tá me abraçando. Não sei se eu também te abraço, não sei quanto tempo dura o abraço, se eu te dou um beijo no rosto. Como eu não tenho isso bem resolvido, eu prefiro não ser abraçada. Isso é pré-requisito para matar? Não, mas na hora que ela decide matar os pais, esse distanciamento afetivo faz com que ela ache normal matar os pais. Eu tenho uma quero deixar claro que não sou eu que digo isso, tá? Só pra... Mas você, desculpa. Pois não. Você não acha que existe um grau de psicopatia e de sociopatia e quando o crime é inequívoco que a pessoa cometeu e está comprovado, você defenderia a pena de morte para essas pessoas? Porque não existe restabelecimento social, reintegração social de uma figura atroz que nem essas três aí. Eu acho que o Brasil ele não tem uma estrutura judiciária bem aparelhada para termos a pena de morte aqui no Brasil. A gente vê volta e meia pessoas condenadas saindo da cadeia porque foi um engano, foi condenado injustamente ou porque, enfim, a gente vê pessoas deixando a cadeia porque não deveriam ter sido condenadas. Se você tem isso aqui, a nossa justiça ela é muito... a gente tem exemplos de corrupção na justiça. Juiz que vende sentença, juiz que... Você vai lá na Conselho Nacional de Justiça cheio de denúncias contra juízes, principalmente essas comarcas bem distantes. Como nós não temos um bom aparelhamento na nossa justiça, eu acho que não tem como instituir a pena de morte. Eu acho também esse negócio de pena de morte também é um negócio muito antigo. De filme. E também antigo. Fazer no Brasil pode dar uns migué. Tem que fazer cadeia boa, confortável. Não é? Cadeias boas, cadeias melhores. Mas eles têm que trabalhar. Cadeias norueguesas. Eles trabalham na cadeia. Aliás, eles trabalham porque a cada 3 dias trabalhados dentro da cadeia, eles recebem abate um dia na pena. E ainda ganham para isso. Olha isso aí. Mas eu acho que devia ser perpétua a prisão dessas meninas. Aí a prisão perpétua a gente já poderia conversar, né? Não ficar diminuindo a pena. No Dia das Mães. No Natal. Essas aí estão tudo na rua. Ela sai no Dia das Mães. O combo é assim: a Suzane matou o pai e a mãe, sai no Dia dos Pais e no Dia das Mães. A Elise Matsunaga. Não, o Nardoni matou a filha e sai no Dia das Crianças. Nossa, mas prisão perpétua não é ficar pagando aí. Mas tem uma explicação, sabia? Eu era daqueles que ficavam indignados. Matou a mãe sem o Dia das Mães. Mas aí quando eu fui estudar o processo de execução penal, aí eu fui entender. Porque ela sai, o exemplo da Suzane, ela sai no Dia das Mães porque essa saída é para ela se ressocializar. Ela está voltando a viver em sociedade. Então, para ela se ressocializar, ela tem que sair em datas festivas. Porque qual é a lógica dessa saída?
ela matou o pai e a mãe, então a família deve querer vê-la pelas costas. Mas vamos soltar ela para ver como a família vai reagir. Mas no Dia das Mães, podia ser outra Ah, não, mas é porque não é só Dia das Mães, é Natal, é no Novo. Você me corrija, mas eu acho que quando a Suzane, depois que ela matou, foi numa quinta, numa sexta-feira, foi aniversário dela. No sábado, ela fez um churras. Tava no churrasco. E ela recebeu a polícia com uma breja e fumando um cigarrinho e apresentou a casa. Biquíni, de biquíni, como se nada tivesse. É a Sim. frieza do ser. Ela precisava buscar, a polícia foi lá buscar uma cama, aliás, onde o casal foi assassinado. E ela tá dando a festa de aniversário. Legal. Matou aí na eles quinta, batem lá e aí ela apresenta a casa como uma guia de turismo. Olha, aqui é assim. Aqui eles morreram. Essa é a cama que mataram. Ela quis dar um... Você poderia fazer a mesma coisa também. Como assim, mano? Não queria se entregar, porra. Você acha que a pessoa vai se entregar? Chega a polícia lá, eu matei. Não, mas não é isso, cara. Tá falando do migué, pô. A frieza do ser humano. Assim, vamos supor que ela não matou os pais. Ela não matou. Mataram os pais dela. Quando a polícia bate lá no sábado, tipo, desculpa, mataram teus pais. Você teria que fingir que você tá desesperado. Não finge, porque a hipótese não foi ela. Tá bom. Aí a polícia bateu, ela tem que encontrar uma mulher que perdeu os pais de forma violenta. Mas não, ela tava lá com cigarro, uma cerveja de biquíni, era uma música eletrônica lá, a galera dançando, mandou baixar. Ou seja, não é o comportamento de quem perdeu os pais de forma trágica 3 dias antes. Olha, isso é bom porque isso coloca ela no topo da lista de... É a principal suspeita. Sim. Fala, Dedê, o que você quer, meu Dedezinho? Ele veio nas placas dele. Conrado, sabe que eu fiquei curioso? Eu já fiz o break, agora eu só vou encerrar depois. Eu tenho uma curiosidade pelo seu curso. Ele tá impossível. Conradão, eu converso. O que você quer do Conradão? Eu quero saber o seguinte. Conradão, ele disse que não tem que ter moleza. Não tem moleza, mas eu quero... Eu aprendi assim. Quando eu chegava para os meus pais, mas eu sou muito antigo. Senhor. Muito senhor idoso. Eu falava assim... Papai, vocês não me mimam. Eu quero um carinho. Vocês não me dão um carinho. Faz um carinho, abraço gostoso, papai. Aí ele dava um tapa e falava assim: carinho é só para animal de estimação, para bebê e pro filho dos outros. Vai trabalhar vagabundo. Eita, por isso eu assim. Tapa com as costas. Por isso é o Emilhão. Por isso que você desconta na gente. Por isso que você desconta com tanto ódio, né? Por isso que eu sofro bullying aqui. Entendeu? Era assim. Mas isso é antigamente. Hoje em dia... Agora é um beijinho e um carinho. Hoje em dia é beijinho, é carinho. É um story. Você já beijou o seu filho hoje? É um quarto bonito. Isso, luzinha no teto. Um quarto com luzinha no teto. Mas eu acho que é o seguinte. Graças a Deus, a gente conquistou esse mundo confortável que a gente tem hoje, não é? Isso foi um avanço nosso de dar conforto aos filhos. Sim, certo. Isso é bom, não é um... Sim, não é andar pra trás. É claro, lógico. É claro. Eu tenho uma dúvida pro Conrado. Certo. Por que ele tá na Grécia? Por quê? Nossa, velho. Ô, Barbinha, segura ele aí. vai falar sobre o curso dele. É o curso na Grécia... Exatamente. Eu estou aqui para fazer o curso de filosofia aplicada ao dia a dia. Exatamente para nós pegarmos esses grandes ensinamentos que já nos passaram há 2.300 anos atrás e colocar no nosso dia a dia, porque parece que o ser humano não aprendeu, né, meus amigos? Eu quero fazer aqui 2 comentários com vocês sobre o que do que foi falado. O próprio fato da Suzane não ter recebido o carinho dos pais fez com que ela não desenvolvesse também, talvez seja o gatilho para aquele gene da psicopatia, né? Não desenvolvesse o senso de compaixão, né? O senso de entendimento do outro, e aí fica muito mais fácil ter esse cálculo custo-benefício. E tu quer mais expressão de carência do que chamar a atenção do próprio pai, do que matá-lo? É isso que ele está fazendo, né? Olha, eu quero aparecer na tua vida, eu quero que tu me veja. Tu tem uma violência contra ele. É para chamar a atenção que essas coisas fazem. Mesma coisa o próprio Emílio. O Emílio foi tão amado pela família que ele pôde dizer para os pais: pais, vocês não me amam, vocês não me dão carinho. Porque tu recebia carinho. Porque um filho que é oprimido, o filho que é oprimido não consegue dizer para os pais: vocês não me dão carinho.
Vocês não me dão atenção. Então tem mais uma coisa, só um comentário, quando vocês falavam de pena de morte, ou a prisão perpétua, a prisão mais dura que tem no Brasil, e aí o Marco pode comentar também, é a medida de segurança. Porque, como bem falou o Ulisses, qual é o técnico, qual é o terapeuta, qual é o analista que vai fazer um laudo dizendo que a Suzane Richthofen pode voltar para a sociedade? Não tem um cara com coragem para fazer isso. Então essa guria vai ficar na cadeia muito mais tempo do que o necessário. Se ela tomasse, se tomasse uma pena normal da vida, estou falando assim para os casos, né, de medida de segurança, quando se coloca que a pessoa é louca, né, que só para a pessoa não ficar presa, ela fica presa eternamente, porque ninguém vai dar um laudo favorável para uma pessoa dessas. Então a gente tem que analisar esses aspectos todos, e exatamente isso que eu falo com vocês aqui, isso é colocar a filosofia aplicada ao dia a dia, meus amigos. Analisar isso que eles já nos ensinaram e colocar no nosso dia a dia, nos dias de hoje aí, né? Muito bem. Com muita paz, com muita compreensão, né, e com esse objetivo de nós nos aperfeiçoarmos. Acho que esse é o grande objetivo do conhecimento, nós sermos pessoas melhores. O conceito de felicidade, né, dos próprios gregos, não é esse prazer instantâneo, né, ter presentinho, luzinha no teto, não. É essa superação dos obstáculos nessa própria catarse, para ser um ser humano melhor, entender que a vida é difícil e superar os obstáculos vai te dar mais prazer ainda. Essa é eudaimonia, né? Como falariam os gregos antigos. A eudaimonia. É porque você tá aí na Grécia, gostosão com esse céu azul. Hedonista. Chovendo aqui. Obrigado, Conrado. Não sou hedonista. Obrigado. Estoico. Estoico. Ele é hedonista, ele vai ficar não, mas o prazer. estoico também você fica meio que... Só na meio tua. que não faz nada. Não, é passivo. Faz tudo. Deixa eu agradecer. Conrado, obrigado aí. Obrigado pelo papo. O Conrado falou com a gente da Grécia. Eu tenho que encerrar agora, Dedê. Não, eu vou até que horas? São 13h58. Vai até às 5 hoje, é um programa diferente. Rave do pânico. A turma tá meio perdida ainda, porque a gente está com vários horários, mas tá funcionando. O importante é o papo ser bom. Sim, a turma gostar, né? O papo, exatamente. Uma coisa interessante dessa coisa de nenhum psicólogo dar um laudo liberando a Suzane é que realmente os irmãos Cravinhos que mataram... Claro. Eles já estão soltos 4 anos. Sim, sim. Mas os cravinhos também estão na parada. Aí que tá. Sim. Os cravola estão. Lógico, eles que bolaram. Eu sei, mas é que nem o Champinha. Mas aí tem uma diferença, eu acho. Um dos cravinhos, o Daniel, se eu não me engano, é um cara que teve arrependimento dessa história. Os dois te provaram arrependimento. Chorou pra cacete na reconstrução. Diferente da Suzane. A Suzane, ela nunca demonstrou arrependimento. É o que pega os irmãos cravinhos que meteram a mão na massa, ou seja, eles são os executores do crime, conseguiram cumprir a pena em liberdade. Eles estão aí livres. Livres entre aspas, né? Mas tá fora da cadeia. A Suzane, que não tem as mãos sujas de sangue, porque ela é mandante, autora intelectual, para usar o termo lá deles, tá presa por conta de laudos psicológicos. Mas será que não foi um conluio, não foram os três aí que falaram, vamos matar ele, vamos pegar a grana do velho, a gente mata, vamos ficar fumando maconha, vai ser gostoso. Foram os três. Cada um tem versão. E a Suzane não é liberada. Turminha. Por causa é um teste que chama. É o teste de Rorschach. Não vem chorar não, esses cravinhos chorar agora. Tem que chorar agora, dizer que se arrependeu, encher o rabo de maconha, vão matar o velho tem dinheiro ali, o cara foi comprar moto, agora vem chorar. Foi no motel, chorar agora que ele vem chorar, pô. Matou com um taco de beisebol. Mas também não vamos ficar falando muito. Não, cena grotesca. É lógico. Um abraço, cena grotesca. Não, ele se arrependeu e ela não. Tchau, pessoal. Bom, é o seguinte. Muito obrigado pela sua audiência. O livro vai sair, né? O livro da... Esses dois aqui, já estão na... Deixa eu passar. É da Matrix Editora. É muito legal. Tanto a Suzane, a gente falou muito da Suzane, quanto da Elise, que saiu ano passado, né? Sim, ano passado. agosto. Inclusive, o livro é muito melhor do que a série. Muito. Aí sim, é muito melhor. A série... Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. E melhor que o filme também da Suzane. Melhor que o filme. O filme eu não vi. Eu já vi o filme. São dois filmes. Filme é ruim. Mais ou menos. Filme nacional não dá. Mais ou menos. Lixo. Filme nacional. Agora tem uma coisa legal, assim, que eu não posso falar muito. Pois. Isso, não, eu vou encerrar. Calma, deixa eu só falar do livro. Já estou... O que foi, Delari? Eu sei, Delari, eu quero agradecer a audiência e agradecer o nosso convidado. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo. Opa! Como é que ela chama? Doraci. Dona Doraci, um beijo pra senhora. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado. Vou passar o Instagram, é @Ulisses Campbell. É isso aí.